Olá, pessoal. Vamos comentar com vocês uma questão que caiu no recente simulado, que ela tem uma estrutura muito parecida com a Federal do Paraná. Ele coloca aí 4 substâncias importantes para nós: a água, o bromo, o fenol e o pentano. Ele fala que, dadas temperaturas de fusão e ebulição dessas 4 substâncias. Então você viu aí que a temperatura de fusão da água é 0, a temperatura de ebulição da água é 100, a temperatura de fusão do bromo é menos 7, a temperatura de ebulição é 59, do fenol 41 e 182, e do pentano menos 130 e 36. Bom, o que é temperatura de fusão? É a temperatura necessária para que o sólido se transforme em líquido. O que é temperatura de ebulição? É a temperatura necessária para que o líquido se transforme em gás. Então ele quer que você fale qual é o estado físico de cada uma dessas substâncias numa temperatura de 40 graus Celsius. Ora, o que você tem que fazer? Toda temperatura abaixo da temperatura de fusão é sólido. Entre a fusão e a ebulição é líquido. E acima da ebulição é gás. Então vamos pensar na água. A temperatura de fusão da água é 0. A temperatura de ebulição da água é 100. Se ele quer numa temperatura de 40 graus Celsius, ora, é uma temperatura que está entre a fusão e a ebulição. Essa faixa aí é a faixa líquida. Então a água nessa temperatura está na forma líquida. Vamos pegar o bromo agora. Temperatura de fusão do bromo, menos 7. Temperatura de ebulição do bromo, 59. 40 graus está entre a fusão e a ebulição. Então, novamente, outra substância que na temperatura de 40 graus Celsius está na forma líquida. Agora, vamos pensar no fenol. O fenol tem a temperatura de fusão 41 e da ebulição 182. Ora, 40 graus é menor do que a temperatura de fusão. O que é a mesma temperatura de fusão? É a temperatura necessária para que o sólido vire líquido. Como eu tenho 40 e a temperatura de fusão é 41, então ele está abaixo da temperatura de fusão. Então o fenol é sólido. Agora, e o pentano? O pentano tem uma temperatura de fusão menos 130 e a temperatura de ebulição 36. Vamos pegar a temperatura que ele deu no texto? 40 graus. 40 graus é acima da temperatura de ebulição. Ora, a temperatura de ebulição é 36. A temperatura em que está é 40. Então, se eu tenho uma temperatura acima da temperatura de ebulição, o líquido virou gás. Então, quer dizer que o pentano está na forma gasosa. Então, a resposta aí é a alternativa A. Líquido, líquido, sólido e gás. Um abraço.